faço a ligação também com as, as reflexões do Melman e do Lebrun no início dos anos 2000, quando eles criaram, fizeram a redação dos livros O Mundo Sem Limite, ou O Homem Sem Gravidade, a nova economia psíquica. A nova economia psíquica, quais são os casos que o Melman e o Lebrun mostravam no início dos anos 2000? São gente que não tem problema. Quando eles vão ver a psicanalista dizendo: eu não sei, eu estou fazendo tudo. Eu posso ter uma multidão de mulheres, multidão de experiência sexual, o meu trabalho, tudo bem. Mas, e o Melman dizendo: sim, você falta de ninguém. Não falta nada. Falta nada, falta nada. Não, eu falta nada. É isso. Falta nada. Não tem barragem. Não tem barragem. Todas as posições são possíveis. Então, não é só a economia neoliberal que marca. Claro que a nossa abundância, a nossa lógica de mercado, a nossa lógica, uma certa lógica financeira, uma certa lógica de fala, de publicidade, faz parte desse discurso. Tudo é não possível. Unicamente. Mas não unicamente. Não. Acho que é importante que nós façamos uma reflexão nossa, no nosso discurso, na nossa posição de sujeito, se não usamos também, em várias ocasiões, desse tipo de tudo está possível, vamos ver, mas tudo está possível. Claro, tudo, não tem problema, não tem, sim, pode. Acho que é o perigo que o Lacan desejava mostrar para nós, que na verdade vai sair do discurso. Eu vou acabar com uma, só dizendo isso, fazendo, falando do quarto discurso, o discurso da psicanálise. O discurso da psicanálise é assim, tá bom? É uma pirâmide troncada, com a barragem, aqui. Claro, aquele que fala é psicanalista. Ao sujeito. Ele fala. É a posição do objeto A. A verdade está lá. Significante mestre. E a produção é os dois, é o sujeito dividido. O sujeito dividido vai fazer uma cura à psicanalista. O discurso da psicanálise é que o psicanalista é a posição de sujeito suposto sabendo. Por isso que o sujeito dividido vai fazer a cura. Mas ao final da cura, qual é a posição do psicanalista, da psicanalista? É uma posição de objeto perdido. Agora é, como Lacan dizia, é a posição de publicação, de lixo. É uma posição de lixo, no final. E o psicanalista, ele não conhece o significante mestre. Ele é suposto saber, mas o sujeito, ele dá uma suposição que o psicanalista sabe isso. Mas o psicanalista é a pessoa que ele sabe que não sabe. É isso o importante. Não é, como se chama, um coach, que ele sabe como fazer. O psicanálise e a psicanalista não sabe. O sujeito vem, ele vai trabalhar, ele vai elaborar, ele vai fazer a cura. A psicanalista
não sabe o significante mestre. Essa cura vai produzir conhecimento pelo sujeito dividido. E nós saímos da cura com uma parte do conhecimento, uma verdade, metade dizendo, como se diz. Estamos muito longe da psicoterapia, somos muito longe de coaching, somos muito longe de um quinto discurso, de um discurso capitalista. Tem muita umidade nessa posição. Estamos muito longe do que se chama de certeza. De certeza, exatamente. E de certeza sobre o outro. E sobre si mesmo. É sobre si mesmo. E sobre o seu próprio saber. É, exatamente. E por isso que é realmente um discurso mais difícil para que fica um discurso na sociedade. Porque o que a psicanálise vai trazer é a verdade, a meia-verdade para o sujeito dos significantes que ele veicula nos sintomas dele. É, exatamente. E quando o sujeito dividido vem com um discurso tipo capitalista, sem fim, a cura vai ser longe. Vai ser longa, é. Vai ser longa. Vai ser longa. Porque passar de um discurso infinito, sem barragem, a uma posição de castração. Não, mas primeiro nesse discurso, que você está falando do discurso infinito, que a gente encontra muito também com os adolescentes, né? É esse discurso onde todas as posições são possíveis, né? E tem uma verdade sempre possível, e o sujeito acha que ele pode veicular uma coisa que é verdadeira e definitiva, e onde ele acha que de qualquer maneira ele não pode estar separado do objeto. A dificuldade nesse caso é que não há uma formação de sintoma. Não, exatamente. Ou seja, não há um nuage, um nó, um problema. No qual se identifique um sujeito e objeto, né? Que é a questão do S barré poinçon petit a, ou seja, que não existe entre o sujeito e o objeto, né, um espaço fantasmático no qual ele possa possa colocar o seu sintoma, ou seja, o sujeito do infinito é aquele que não tem sintoma. Exatamente. E de qualquer maneira, o que acontece com o sujeito do infinito é que ele espera tudo do lado de fora. Existe um grande outro que é o responsável do que está acontecendo no circuito dele. Ele não pode encontrar na frente dele nenhuma barragem que separe o sujeito do objeto, ou seja, é sempre um grande outro que é responsável do que está acontecendo com ele. Mas ele não tem responsabilidade. Ele não tem responsabilidade nenhuma e, de qualquer maneira, ele está esperando um objetos, né, um objeto no singular, que é um objeto absoluto, aquele que vem completá-lo. Por isso que tem uma ligação, com certeza, com a economia do mercado e a fabricação ao infinito de mercadorias, de serviços, e ele vai estar um consumidor intenso, vai consumir muitas coisas. E com certos discursos políticos também, com certas formas de formular os discursos políticos. Ou seja, tem aí alguém, um grande outro, que é o responsável do que está acontecendo e comigo e com a sociedade onde eu vivo, e disso esse grande outro tem que ser responsável. Ou seja, o sujeito ele não aparece como um barrado. Né? E a cura vai consistir em uma criação de um sentido de falta. Primeira, a falta é aquilo que vem marcar a existência do sujeito. Né? Porque na falta é quando o sujeito identifica que existe um objeto separado dele, né? Que ele perdeu alguma coisa, e é nessa perda onde ele se coloca em criação, ele se reconhece como tendo criado um sintoma, como tendo criado fantasma, como tendo criado alguma coisa que escapou dele, mas que deixou uma marca por esse desaparecimento. Tá bom.
Tá bom? Vou ficar por aqui? Sim, tudo bom. Então eu espero que não fiz muita confusões, muitos heróis. Eu espero que vai ser uma discussão, né, com essa apresentação enfim, eu espero as suas respostas e até em breve. Tchau, tchau.